O senhor mencionou o Ministério Público e constantemente o senhor tem falado, até porque se tornou um aliado dos governos do PT, das gestões de Geraldo Alckmin à frente do governo estadual aqui em São Paulo, o governador mais longevo da história de São Paulo. O senhor mencionou o Ministério Público. Qual é o perfil que o senhor imagina para a Secretaria de Segurança Pública? Seria, por exemplo, alguém egresso do Ministério Público, como foi nas gestões de Geraldo Alckmin? O senhor já tem desenhado esse perfil, se não de uma pessoa, mas de uma trajetória para ocupar essa posição? Olha, eu tenho uma excelente impressão do Ministério Público e vou te dizer mais. Quando era permitido convidar membros do Ministério Público para o governo, que até um determinado momento era autorizado, o meu controlador geral, eu montei uma controladoria geral do município, que foi a responsável por desbaratar 5 quadrilhas, 5 esquemas de corrupção. Começando pelo principal, que era a máfia do ISS. Não foi desbaratado pelo Ministério Público, foi desbaratado pela Controladoria Geral do município, que eu criei. E um dos meus controladores era do Ministério Público, Roberto Porto, que hoje, inclusive, é desembargador. Então, evidentemente, eu vou selecionar o secretário de Segurança Pública com muito critério, mas não vou repetir o erro do Tarcísio. O Tarcísio, ao convidar um capitão para assumir a Secretaria de Segurança Pública, acabou desarrumando a casa, porque ele acabou nomeando coronéis que acabaram fazendo com que vários coronéis experientes se aposentassem, fossem para a reserva. Nós perdemos uma inteligência por conta das nomeações, que foi um dos pecados que esse governo cometeu. Ele baratinou a hierarquia da Polícia Militar com uma desvantagem muito grande, né, para a cadeia de comando. Nós perdemos muito da cadeia de comando. Eu recebi um coronel que me disse o seguinte: para corrigir os erros que o Tarcísio cometeu em função do DERIT, nós vamos precisar de alguns anos para reparar o dano que foi causado na cadeia de comando da Polícia Militar. Pedro. Ministro, hoje nós soubemos que a tarifa zero, que é uma bandeira do PT, havia uma expectativa que ela entrasse no plano de governo do presidente Lula, não entrou. Conversei ali com o Gilmar Tato, que é um entusiasta dessa ideia, e disse: olha, não é porque não entrou no programa que não vai ser implementado. O Bolsa Família também não estava no programa de 2002. Aí eu pergunto, é factível adotar a tarifa zero e respeitar o arcabouço fiscal? E aqui no estado de São Paulo, é factível adotar essa proposta? Olha, todo aumento de despesa tem que vir acompanhado por uma fonte de receita ou um remanejamento de verbas. Eu sou uma pessoa que tenho muita responsabilidade com as contas públicas e eu penso que o presidente Lula ele tem o hábito de cumprir plano de governo. Ele cobra os seus ministros que têm que ler o seu plano de governo e cumprir. Eu vou dar um exemplo. O Bolsonaro tinha prometido a isenção até R$5.000 de imposto de renda. Não cumpriu, né? Quando ele colocou no plano de governo de 2022, uma das coisas que ele me perguntou quando eu assumi o Ministério da Fazenda, eu falei, você vai entregar isso aqui, que é uma promessa de campanha. E era uma arquitetura muito complexa, porque era muito dinheiro envolvido, mas nós conseguimos cobrar o andar de cima, os fundos offshore, os fundos fechados, os dividendos dos bilionários, e conseguimos os recursos necessários de mais ou menos 140 mil brasileiros que não pagavam imposto, passaram a pagar, super ricos, e desoneramos de pagar imposto de renda 15 milhões de brasileiros que ganham até 5 mil. Então o negócio, os muito ricos reclamaram, o Tarcísio vive reclamando que eu aumentei o imposto dos super ricos, que eu criei imposto para super rico, mas o meu papel era arrumar recurso para desonerar os que estão na base da pirâmide. Quem ganha até 5 mil e tem dificuldade de fechar a conta. Mas a tarifa? A tarifa ela é viável se houver um arranjo. Por isso que eu acho que o presidente não colocou. Porque quando eu saí do Ministério, nós ainda estávamos estudando a viabilidade, como financiar isso. E os estudos não estavam concluídos. Então, diante disso, eu não conversei com ele sobre o assunto, mas conheço o suficientemente para saber que, diante
de estudos que estavam ainda por ser concluídos, ele entendeu que não era o caso de colocar no plano de governo. Mas eu não duvido que o presidente possa, oportunamente, voltar, sobretudo se a área econômica encontrar um caminho de operacionalizar isso.